Terça-feira será com chuva na maior parte do país. Um sistema de baixa pressão avança pelo litoral e ajuda na formação de um corredor de umidade, desde a Amazônia até o Sudeste. A semana promete muita água, principalmente nesta área onde o azul é mais escuro. Estão previstos até 100 milímetros de chuva, desde o Amazonas até o Rio de Janeiro. A situação será ainda mais crítica em Goiás e também em Minas Gerais, onde deve chover mais de 200 milímetros. Tem alerta de temporais com raios, granizo e ventania, inclusive para as capitais. Belo Horizonte pode enfrentar 60 milímetros de chuva só hoje. Goiânia, 40. Em São Paulo, chove nesta terça até 25 milímetros. Nesse momento, o sol ainda está aparecendo, mas as pancadas de chuva devem acontecer, principalmente durante a tarde. O tempo ainda fica bem abafado. A mínima foi de 20 graus na cidade na madrugada e à tarde termômetros batem os 29. Calor de quase 30 graus também em Porto Alegre, em Florianópolis, também em Salvador. Já em Manaus, Campo Grande, Recife e Rio de Janeiro passa dos 30. No Rio, máxima de 36 graus. Fica muito quente, mas também tem previsão de chuva. Aliás, vamos falar bastante sobre chuva nesse mês. Como estamos sob a influência do Laninha, as frentes frias conseguem avançar com facilidade e se conectam com a umidade que vem lá da Amazônia. Por isso, as nuvens carregadas tendem a se espalhar pelo Brasil em dezembro, quando também começa o verão, no dia 21, oficialmente. Os meteorologistas da Notus prevêem chuva acima da média em grande parte do Brasil. No Sudeste e Centro-Oeste, em áreas do Norte e também no Nordeste. É uma boa notícia para os reservatórios. Em São Paulo, o sistema Cantareira, o principal do estado, atingiu um nível crítico e ameaça o abastecimento de água no ano que vem. O Renan Fiuza vai trazer para a gente os detalhes, já com relação ao nível do sistema Cantareira que abastece Grande São Paulo. Renan, nível crítico, estamos falando aí de cerca de 20% da capacidade. O que temos já de projeção para os próximos dias? O que é que a gente consegue antecipar para quem está ligado aqui com a gente? Claro, vamos antecipar sim. Os especialistas estão agradecendo demais esse período aí de chuvas e torcem para que as chuvas ajudem a melhorar as condições do sistema Cantareira e aumentar o nível. Essa é a grande preocupação. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando do pior nível ou das piores marcas nos últimos 10 anos, algo que não se via tão recentemente, né? Estamos falando dos reservatórios que abastecem ali, que fazem parte do sistema Cantareira, chegando ao nível de 20%, um pouquinho mais, 20,8%, que é extremamente baixo. Para quem não tem muito contato ou então não entende muito bem a importância do sistema Cantareira, explico para vocês. O abastecimento ele é responsável por aproximadamente 9 milhões de pessoas na região metropolitana. Ou seja, olha o tamanho da importância do sistema Cantareira. E não para por aí. A gente está falando também do abastecimento de águas para a região de Campinas, cidade que fica aqui no estado de São Paulo, próxima à capital paulista, pelas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e também Jundiaí. Acho que vale a gente trazer um efeito de comparação quando a gente fala do pior nível nos últimos 10 anos. A última vez que a gente viu um nível tão baixo do sistema Cantareira, do volume, foi em 22 de fevereiro de 2016, quando o sistema marcou 20,9, ou seja, praticamente o mesmo nível, tá? E aí a gente está acompanhando o nível descendo mês a mês. A gente chegou em dezembro agora e o sistema de alerta já estava ligado das autoridades do governo do estado de São Paulo, Sabesp. Por quê? Em outubro desse ano, o sistema Cantareira entrou no que eles chamam de faixa de restrição. Explico para vocês o que significa isso, tá? É o primeiro nível de alerta previsto pelo governo de São Paulo para justamente analisar quando a situação começa a ficar crítica dos reservatórios que abastecem aqui capital paulista e região metropolitana. O status ele foi acionado depois que os volumes caíram, chegaram a um nível menor de 30% e agora a gente fala de 20%. E muita gente se pergunta, né, o porquê que é
tão significativo esse monitoramento e essa faixa de restrição para que o volume fique acima da faixa, justamente porque as autoridades elas precisam ter uma espécie de régua para saber se o nível está muito baixo, se há restrições e aplicarem planos e medidas para que sejam adotadas, até mesmo, enfim, avisar a população para que diminuam, não usam a água, avisar inclusive, né, como a gente já trouxe aqui na CNN, que o volume de água, né, a força da água que sairia pela torneira de algumas regiões aqui de São Paulo, bairros, por exemplo, estaria muito menor. Vamos só lembrar, finalizando e arrematando, Carol, que a CNN, como preza o bom jornalismo, a gente entrou em contato com a Sabesp, mas até o momento não tivemos resposta. Espaço aberto aqui para todo mundo, para que queiram falar e se posicionar. Obrigada, Renan, com as informações para a gente ao vivo, direto de São Paulo. A gente só traz aqui também mais esse panorama com relação às chuvas no mês de dezembro. Finalizando aqui, falávamos sobre aquelas áreas onde os volumes de chuva devem ficar acima da média, mas aqui destaque também para aquelas regiões onde teremos chuva dentro do esperado para o mês de dezembro, essas áreas onde o azul é bem mais claro. Vou destacar também a região do Rio Grande do Sul, o estado que deve passar por uma leve estiagem agora no mês de dezembro. Mas a gente, claro, vai te contando os detalhes aqui no Novo Dia. Afinal, dezembro está só começando.